da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, vamos realizar a Sutra Sagrada. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nhorais do sol, da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevado como a montanha, sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolos do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria, como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de niorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos, em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico ao Bodhisattva luz magnífica, potencial vasto como universo, excelente, universal, Monja Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador desse mido, constante diligência, som, magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se ao calor do sol, como o orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais sejam comigo para me dispensar proteção. Namumyo Horenkyo, 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 Namumyo
possam ser superados os fatos cometidos inadvertidos inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no livro, no registro de nomes póstumos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os sagrados sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim, em todos, o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Alô, né? Alô? 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 Catarina? Oi, tá lá, como vai? Como que você está, minha amiga? Eu estou indo, tá lá. Estamos rezando, viu? Obrigada, viu, tá lá. Mas ele melhorou, não melhorou? Melhorou. Catarina? Ontem e hoje já deu uma melhora. Ah, graças a Deus, né, Catarina? Tá, graças a Deus. Rezando, Obrigada, hein, tá lá. estamos pedindo a Deus no terço, viu? Ai, que bom. Estamos firmes aí. Obrigada, viu, Se tá lá. você precisar de alguma coisa, viu, Eu te Catarina? ligo, Estamos eu à te ligo. disposição, viu? Ó, a infecção tá cedendo, tá? Tá, né? Tá. Foi mesmo da Covid, Catarina? Não complicou. Peraí, espera um pouquinho só. Mas não É o seguinte, COVID, não. ele teve. Né, Catarina? Não, ele teve Covid, junto com a Covid, teve a crise asmática, a bronquite, asma e teve pneumonia, tá lá. Então, Eu acho e aí. que eu tive bronquite, sabe? Ah, então, ele tinha asma. Eu tinha bronquite. Ah, então. O doutor. Mas ele vai ficar bem, Catarina, se Deus quiser. Obrigada, Né? viu, tá lá. A gente precisa continuar orando. Estamos fazendo uma corrente, viu? Ai, que bom, tá lá. Estamos unidas. Pedi as meninas também para orarem, viu? Tá, a Deus. Miriam. Ai, que bom. Deus te pague, viu, tá lá. Falei até com o Oswaldo. Ai, que bom, bom. Tá. Deus te proteja. Fica com Deus, viu? Obrigada, tá lá. Que Deus te dê força. Você também. Os seus aí todos. Tá, muito obrigada, tá lá. Deus te proteja, tá, bem. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, bem. Tchau. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude, assim disse Buda. Ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozatos que ainda não aspiram, a benevolência nos piedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude, poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação,
sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusão no sentido da visão, e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e isso faz a pessoa enlouquecer. Como um símio tolo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade ausente de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. Sentido do olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e suas habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, os sentidos comparáveis a 6 rebeldes. Vagueiam desimpedidamente seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihodzu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos, conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilar o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihodzu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihodzu, sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente esses ensinamentos sem precedentes. Ó Sharihodzu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihodzu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihodzu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes.
Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências em sua essência. Cada um é a mesma unidade. Namum Myoho Renge Kyo. Namum Myoho Renge Kyo, Namum Myoho Renge Kyo, Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibhadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibhadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namum Myoho Renge Kyo, Namum Myoho Renge Kyo, Namum Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incomparáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tendo-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres. Dirijo-me aos seres dizendo: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles pregam o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar do sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias e fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivessem sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrasados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho desta sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todo sofrimento. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora, na realidade, eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar,
tornar-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20. O Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais. A todo ele se guiava, orientava os seres celestiais, homens e nagas, o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados a sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os. Por várias vezes ele dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir este sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente este sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, tendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrer. O Bodhisattva daquele longo tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ver esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o Buda, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em sua existência encontrarem os Budas e rapidamente começar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. A flor do rei das constelações. A flor do rei das constelações. A flor do rei das constelações. A prática de sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática de sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática de sutra pode beneficiar perfeita e generosamente
todos os seres viventes proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves conter os poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum mundo que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Namum-myoho Renge-kyo. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso, no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável, por isso ele deve ser reverenciado. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. Encorajamento pelo Bodhisattva, excelência universal. Ó Bodhisattva, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas terão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que seja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios, demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal dos sutras, no grande veículo, cometer as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno.
Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os mortos, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios. Nos 6 dias mensais de abstinência, aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ela envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10 mil seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu Miroku e os demais grandes Bosatsus, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Resolução da prática. O Sutra do Grande Veículo, que acabo de recitar, contém a grande compaixão e a grande benevolência e são um potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 edições, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, Bosatsu prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos, o Bosatsu luz magnífica, o Bosatsu potencial vasto como o universo, ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento possam limpar e praticar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção, e após a minha morte que eu tenha consciência dos ensinamentos de Jesus, de Buda, de Krishna. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e ao alcance suprema, perfeita e insuperável iluminação.
Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que toda a luz divina cubra nosso lar, nosso planeta e todo o universo. Nosso país seja um país de luz e de amor. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida para sempre. Que sejamos seres conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, eternamente. Assim é, assim será por direito divino por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Que a luz infinita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando, nos guardando, nos libertando. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Que a luz bendita, que a cruz de Jesus nos proteja, nos ilumine, nos liberte, nos cure definitivamente. Que todo mal seja desintegrado, que todo mal seja desintegrado, que todo mal seja desintegrado. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te cure, te ilumine, te proteja, te liberte, te abra para a conquista superior.
que os egrégoros espirituais, que os espíritos de luz, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, dos espíritos bondosos que nos auxiliam, estejam presentes, curando, beneficiando, libertando as criaturas de todos os males, passados, presentes e futuros. Assim é, assim será por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Amém. Sutra do Lótus, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos, Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu me integro ao sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu me dedico universalmente ao Raja Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha, símbolo do tesouro, elevada como a montanha sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da